Menina, acorda, menina, acorda! Vamos lá, gente, é hora de você levantar para emagrecer. Qual é o seu motivo para acordar cedo? Só um momento, só mais essa, agora. Você acorda cedo para ver o Viva Nota 10? Não, você acorda cedo para emagrecer. Isso mesmo. E vocês já viram que tá dando reflexo, então eu vou tirar o meu maravilhoso óculos, né? Fazer o quê, gente? Faz parte. Bom dia, pessoas maravilhosas! Olha aqui, ó, meu cenário novo, lindo, maravilhoso, com frases de motivação, tá bom? Bom dia para todo mundo que tá aqui, né, no Acorda Menina, 7h30 da manhã, você levantar da cama. Não é para ver o Viva Nota 10, não. Você levanta da cama para começar a emagrecer, para emagrecer de fato, tá? Esse programa eu criei especificamente às 7h30 da manhã para você que diz que não tem tempo para emagrecer. Não tem tempo para ir para academia, não tem tempo para cuidar da sua alimentação, né? Então, para você, meu amigo, minha amiga, que diz que não tem tempo, é para você que eu tô aqui 7h30 da manhã, tá? Outra coisa, e aí você fala assim, Aline, mas eu preciso dormir. Tá, que horas que você tá dormindo? Conta pra mim. Você tá dormindo 1h da manhã, mas você trabalha até 1h da manhã? Se você não trabalha até 1h da manhã, gente, dá pra você dormir mais cedo. Se você quer que eu te ensino a você dormir mais cedo para acordar no horário e atingir os seus objetivos e ter resultado de fato, marca aqui, hashtag dormir no horário, tá? E eu vou fazer um programa específico para você que tá precisando dormir. E aí hoje eu vou falar para você sobre como ter motivação durante um ano para emagrecer, né? Semana passada, quando eu falei com vocês, eu falei sobre o comprometimento, né? Porque assim, eu quero! Fica meio Chaves, né? As pessoas falam que quer e não faz. Quando a gente fala que eu tô tentando, o cérebro entende assim, tentar basta. E aí você tenta, mas não tem a solução. Não é isso? Agora, quando você diz eu tô comprometido, o comprometido ele fala eu vou fazer. Olha a diferença, né? A coluna até fica ereta, o queixo pra cima. Eu estou comprometida. Eu vou fazer. E aí, hoje eu vou falar pra você o que muito cliente meu pede, motivação. Eu quero um jeito de eu me motivar. Ok, durante o processo de coach é muito fácil eu te motivar em uma técnica. Eu te deixo motivada aquele dia, aquela semana, aquele mês. Mas você precisa se motivar todos os dias. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Como ter essa motivação todos os dias do seu processo de emagrecimento. Meu nome é Aline Carvalho, eu sou especialista em emagrecimento feminino e eu vou te ensinar a chegar no seu destino. Então, pessoal, o que eu queria primeiro contar pra vocês, né? Eu emagreci em 2019 20 quilos. Lindo. Mas eu tô tentando emagrecer desde 2013. Se você olhar lá pras minhas fotos de antes e depois, em 2013 eu tava imensa. Tem um vídeo que eu pego a blusa e jogo ela pro lado, né? Era a blusa que eu usava em 2013, né? E quem já viu outros vídeos daqui
sabe que um dos sabotadores do emagrecimento é você se tornar forte. Então, é uma necessidade de ser forte. E aí eu me torno forte por dentro e por fora. Então, o que acontece? Em 2013 eu tinha minha mãe tava com câncer, eu tinha que ir pro hospital quase todo dia. Então, eu precisava ser muito forte. Apesar de eu comer canja, comer caldo, comer lanche natural, sabe? Andar pra caramba naquele hospital, gente. Eu andava muito naquele hospital. Mesmo assim, eu não emagrecia. Por quê? Porque eu tinha uma necessidade interna de ficar forte. Então, eu retinha muito, muito mesmo. De quando eu comecei a emagrecer, as pessoas falavam, nossa, Aline, você emagreceu muito rápido. Por quê? Porque eu reprogramei aquele sabotador do emagrecimento. Hoje em dia, ser magra não representa mais pra mim fraqueza. E eu não preciso ser forte. Eu posso ser eu mesma e tá tudo bem, né? Então, lá em 2013, minha mãe faleceu em outubro de 2013. E aí, em outubro de 2013, depois que minha mãe faleceu, eu decidi que eu ia me cuidar. Porque eu falei assim, bom, minha mãe já morreu, não tenho mais ninguém pra cuidar, eu vou cuidar agora de mim, né? A maior preocupação da minha mãe era comigo mesma. E aí, eu decidi me cuidar. Eu até fui para um spa na época, 3 dias, mas foi mais para espairecer a mente e começar esse processo de emagrecimento. E comprei vários produtos da Mary Kay, comecei a fazer atividade física. Quando eu voltei, me matriculei na academia, tingi o cabelo, ia na cabeleireira uma vez por mês e tava me cuidando, né? Mas tudo era com muito esforço. Todo o resultado que eu tinha era muito lento. Eu trabalhava, malhava, eliminava 200 gramas por mês, né? Era muito esforço para pouco resultado. E eu queria emagrecer em 1 mês, em 2 meses. Por mais que a menina do spa me falou, a nutricionista do spa falou assim, quantos anos você levou para chegar nesse corpo que você está hoje? Aí eu falei pra ela, eu acho que uns 7 anos, 8 anos. Ela falou, Então, é ilusão você acreditar que em 1 semana, em 1 mês, você vai recuperar o seu corpo que você levou 8 anos. É um processo. Ela falou aquilo e ficou muito bem aqui no meu consciente. Mas não estava aqui dentro. Aqui dentro do meu inconsciente, né, tinha uma voz que sempre falava, eu quero emagrecer em 2 meses. Eu quero emagrecer em 3 meses. Porque os outros emagrecem em 3 meses. As pessoas tomam chá e somem a barriga em 3 meses. Eu quero esse milagre pra mim. E aí, o meu processo, pra mim, na época, tava muito lento. E eu ficava muito mal com isso. Eu não suportava isso. E aí, eu fui desistindo. E como que a gente vai desistindo? Se auto-sabotando. Lembra que eu falei que eu ia pra academia? De repente, eu não tinha tempo mais de ir pra academia. Eu tinha que ir pro trabalho no horário da academia. E não criei um novo tempo pra ir à academia, a cuidar do meu corpo. Esse foi o meu primeiro erro. Depois, com o tempo, eu comecei a ficar enjoada das comidas da dieta. E voltei a comer o PF lá do restaurante. E eu não via outra alternativa de como me alimentar de maneira correta. Meu segundo grande erro. Eu não via novas alternativas para me alimentar. E aí, eu sempre tinha alguém que mudava o meu ritmo. Então, muitas vezes eu vivia em função de algum namorado, e aí eu mudava toda a minha alimentação por causa desse namorado. Então, por exemplo, eu tive um namorado que ele comia muita fritura. Muita. Eu até tentei fazer coisas assadas pra ele.
Mas frita era mais gostoso e eu acabei comendo muita fritura. Sem contar que a gente bebia de quinta a domingo. E bebida alcoólica é super calórica, né? Então a gente acabou engordando. A gente até ia pra academia, mas era pra pagar essas calorias. Nem dava resultado. Aí em 2017 foi a minha queda total, gente. Eu fiz assim, lá pra baixo. Né? O que acontece em 2017? 2017, eu achei o namorado ideal. O cara dizia que gostava de academia, mas não ia, né? A muito custo a gente foi. Mas a gente tomava 1 litro de Coca-Cola cada um. Toda quarta-feira a gente ia pro cinema. E nessa de ir pro cinema, no cinema, era 1 litro de Coca pra cada um. A nossa janta era combo de pipoca, eu acho que era 500 gramas de pipoca. E mais um cachorro quente com cheddar. Toda quarta-feira era essa minha janta. Né? Isso quando a gente não comia um docinho, alguma coisa. Toda quarta-feira. Olha que alimentação gostosa, né? E a culpa era quem? Era dele, lógico, né? Jamais seria uma culpa minha eu estar me alimentando dessa maneira. Eu queria agradá-lo, queria estar com ele, eu queria ser companheira dele, né? E aí, pra ser a companheira dele, eu deixei de me cuidar. Eu queria tanto agradar ele, cuidar dele, que eu me deixei de lado. E nessa de não me cuidar, eu voltei a engordar. E fiquei com 20 quilos a mais do meu peso ideal. Vocês têm noção disso? Tem umas fotos lá no meu antes e depois, gente, dá até vergonha. Era só rosto, o negócio era muito redondo. Né? Mas por que isso? Porque eu me abandonei totalmente. Eu não conseguia, nessa época, em 2017, aí sim, eu não conseguia me olhar no espelho. Eu me olhava no espelho vestida. Pelada nunca. Ou muitas vezes daqui pra cima, maquiada. Que aí eu me sentia bem. Fazia vários biquinhos. Né? Agora nem tem mais graça fazer biquinho. Mas naquela época ficava um bochechão aqui, um negócio aqui. Eu fazia vários biquinhos. Foto era de biquinho. Eu tava muito, gente, tava muito gorda. Muito. Então, assim, pro mundo, autoestima lá no alto, sempre feliz, sempre alegre. Uau! De boa. Mas comigo mesma, eu não tava. Porque meu relacionamento não tava dando certo do jeito que eu queria, né? E eu tava me largando por causa desse relacionamento. Tinha algo dentro de mim gritando, para, sua louca! Você tá cagando no negócio. É verdade. Tinha algo dentro de mim gritando. Mas eu não sabia o que era. Né? E, sinceramente, naquela época, gente, eu não achava solução. Eu olhava pra mim e falava assim, não tem solução. Aí eu via as pessoas emagrecer e falava, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu não sei como mudar minha vida. Eu tô tentando, tô indo na academia, mas não tá dando resultado. Eu como direito, mas não tô vendo resultado. Então, assim, eu tava totalmente perdida. E aí eu ficava igual vocês, buscando a tal da motivação. Porque era muito triste. Eu tentava e nunca conseguia. Aí eu comecei a fazer alguns cursos de programação neurolinguística. Interessante que assim, você começa a ver o povo desenvolver, né? Aí você vê a amiga emagrecer. A amiga era gorda igual você, gente. E ela emagreceu.
Aí eu, yes, amiga emagreceu, eu também vou emagrecer. E essa motivação durou uma semana. Porque depois dessa motivação veio a comparação. E junto com a comparação veio uma inveja. Por que ela consegue e eu não? E aí eu vou te falar um quarto erro que eu cometi, que atrapalhou o meu processo de emagrecimento. Me comparar com os outros. É por isso que eu dei aquele curso de comunicação não violenta para vocês. A comparação, ela é violenta, muito violenta, gente. Quando os outros te comparam, então quando o pai compara os filhos, esses filhos ficam em disputas a vida inteira. E o que eu tenho de cliente que tem sabotador do emagrecimento por conta dessa bendita comparação, 90% dos meus clientes têm por causa da comparação. E aí, o que a gente faz quando cresce? Vai lá e se compara com os outros. Então, a gente continua se violentando. Eu tava cuidando de mim? Eu achava que eu tava me cuidando. Mas enquanto eu tava me comparando com o outro, eu não tava me cuidando. Eu tava me martirizando, eu tava me judiando. E aí, depois disso, o que acontece? Eu ficava com medo. Porque mais uma vez eu achava que não ia dar certo, né? Eu ficava com medo de tentar. Porque eu já havia tentado outras vezes. Eu já havia ido na academia outras vezes. Eu já havia feito dieta outras vezes. E não tava dando certo. Então eu tinha muito medo. E com esse medo vinha uma tristeza imensa. E aí, com esse medo, com essa tristeza, por mais que eu tentasse, eu não tinha o resultado que os outros tinham. Eu não conseguia chegar lá. E aí foi na minha primeira sessão de coaching, de emagrecimento, que as minhas chaves começaram a girar. Minhas fichas caíram. Na minha primeira sessão de coaching, gente, de emagrecimento, o coach perguntou pra mim assim: qual resultado você quer? E aquela pergunta fez uau na minha mente. Por quê? Não era o resultado que o namorado queria, não era o resultado que meus pais queriam pra mim, não era o resultado que alguém queria pra mim ou que eu queria para agradar alguém. Era qual resultado você quer? Que resultado eu quero? Pela primeira vez, é como se eu parasse na frente de um espelho, olhasse nos meus olhos e dissesse: eu quero emagrecer mesmo? Que resultado eu quero? E ali foi a minha grande lição. E eu te pergunto, qual o resultado que você quer? Com riquezas de detalhes. E aí eu defini o resultado que eu queria. Eu queria chegar aos 59 quilos até 28 de dezembro para ir passar o ano novo com a minha avó mais magra e poder comer as gordices dela. Era o que eu queria, era esse o resultado que eu queria. 59 quilos para poder comer os gordices com a minha avó e chegar nos 60 e tava tudo bem. Eu já até coloquei a métrica lá que eu ia engordar depois que eu voltasse da minha avó, mas tava tudo bem. Entende?
E eu queria comemorar esse meu novo peso com a minha família. Eu queria estar com a minha família com esse novo peso, para comemorar com eles. Esse é o resultado que eu queria. Eu quis, na época eu respondi, né? Eu quero me sentir bem com o meu corpo e eu quero cuidar de mim como eu cuidei de tantas pessoas. Porque ao longo desse processo, desde a época da doença da minha mãe até 2017, 2018, eu fiquei cuidando dos outros. Eu me entregava totalmente e entregava minha vida na mão da pessoa e cuidava só dela. Eu largava minha vida. E aí eu falei, eu quero me cuidar. Me cuidar com essa mesma dedicação, com esse mesmo carinho, com esse mesmo amor que eu cuidei de tanta gente. Porque se os ex-namorados me largaram, apesar de todo esse cuidado que eu tive, eu sabia de uma coisa. Eu não ia me largar. Não tinha como. Eu falava, olha, Aline, você cuidou demais de mim e esse relacionamento não dá. Eu não quero mais ficar com você. Eu não ia fazer isso comigo. Então, uma coisa eu tinha certeza. Se eu cuidasse de mim, com toda a paixão, com toda a entrega que eu cuidava dos outros, eu ia ter resultado. Porque o que eu vi de namorado, de ex-namorado, ficar bem fisicamente, ficar bem de autoestima, sabe? Se reconciliar com o filho, por causa dos apoios que eu dava. Eu falei, mano, eu ajudo pra caramba os outros. Só que ninguém tá me ajudando. Deixa eu me ajudar. E aí, a resposta era... A parte, assim, crucial, gente. A chavinha dessa resposta era... cuidar de mim como eu cuidei dos outros. Então, qual resultado você quer? É fácil a gente falar assim, eu quero ter tantos quilos em tal data. Mas o que significa isso pra você? E pra mim, chegar aos 59 quilos significou cuidar de mim, como eu cuidei de tantas outras pessoas. Quando você responde isso, aí você encontra a sua motivação. Porque eu ia pra academia não para emagrecer, não para chegar nos 59 quilos, mas para cuidar de mim, igual eu cuidei dos outros. Eu mantive a minha alimentação, disse não para pão de queijo, disse não para esfirra, disse não para pizza, disse não durante um mês para cerveja, para cuidar de mim. Igual eu cuidei dos outros. E aí, tem mais, né? Porque a gente fala assim, nossa, mas isso foi o que te motivou? Tem mais, gente. Né? Aí ele vai com a segunda pergunta. Então, ó, lembrando, a primeira pergunta foi, qual resultado você quer? E aí você complementa. O que significa isso? O que vai significar? E ali você tem a resposta da sua motivação. A segunda pergunta que ele fez, que me auxiliou a achar motivação para emagrecer durante o ano de 2019, foi: o que precisa acontecer para isso? Eu falei o resultado. Agora ele perguntou o que precisa acontecer. Normalmente, meus clientes falam assim, eu preciso ter motivação. E eu também mentalmente falei isso. Eu preciso ter motivação, né, para dar conta disso. Mas eu não respondi isso. Porque eu já tinha feito alguns cursos de programação neurolinguísticas e eu sei que quando você fala para essa pergunta, você tem que ser bem específico. É como se você desenhasse um cenário. E aí, quando eu digo assim, o que precisa acontecer para isso? Né? Eu comecei a pensar, falei assim, nossa, eu preciso malhar, mas malhar com afinco, né? 2 vezes por semana.
E malhar. Vai chover? Eu vou malhar. Vai nevar? Eu vou malhar. Vai estar frio? Eu vou malhar. Aquelas 2 vezes por semana. Mas eu vou malhar. E quando meu corpo se acostumar, eu vou definir uma nova meta. E vou malhar nessa nova meta. O que precisa acontecer para isso? Eu preciso manter minha alimentação. Eu preciso eliminar esses sabotadores que estão me segurando nesse sobrepeso. Vocês percebem que quando a gente responde o que precisa acontecer para isso, eu não falei em nenhum momento, eu preciso que o meu namorado mude, né? Eu preciso que os meus parentes parem de fazer doce. Não. O que eu preciso. E quando você começa a responder o que precisa acontecer para isso, eu assumo a responsabilidade do meu processo de emagrecimento. Essa foi a grande virada, a chavezinha que virou aí nessa pergunta. Assumir a responsabilidade. Então, nesse momento, o que acontece, pessoal? Eu defini, né, as ações. Porque assim, gente, o que te motiva? O que é, na verdade, a palavra motivação que a gente vive falando? Motivação, lá do latim, ela quer dizer movere, que é mover. Em psicologia, eu tô lendo a Wikipédia, gente. Lá na psicologia, na etologia e nas ciências humanas, eles explicam que é uma condição do organismo que influencia a direção. Então, a motivação ela vai te orientar para o objetivo. Ela vai definir o quê? O comportamento. Então, quando eu respondo o que precisa acontecer para isso, e eu tô falando que eu preciso de motivação, no fundo, o que eu tô falando? Eu preciso definir os meus comportamentos. A direção. Qual é a direção que eu vou tomar? Qual é os comportamentos que eu vou ter para atingir o meu objetivo? Quando eu defino esses comportamentos, quando eu defino essa direção, eu tenho motivação. Ó, eu não sei se vocês ouviram, mas até estouraram fogos da chave enorme que virou. Porque, gente, se eu não defino isso, eu fico igual a Alice. Qualquer lugar serve, qualquer caminho serve, qualquer dieta serve. Então, quando ele me perguntou assim, o que precisa acontecer para isso? Aí eu defini, eu preciso me exercitar 2 vezes na semana. Precisa? Eu vou, eu escolho. Tudo bem. Se você escolhe se exercitar 2 vezes na semana, é uma escolha mesmo sua, fidedigna, você faz. Porque ele tá linkado lá com aquele motivo maior, você se cuidar. Então, junto com isso vem outras perguntas, né? A próxima. Quais são as ações necessárias para as mudanças alimentares apropriadas? Então ele perguntou para mim, o que precisa acontecer para isso? E aí eu defini quais os comportamentos eu ia ter para chegar no meu objetivo. Porque motivação tem a ver com movimento, mover. Orientação para um destino.
O que te move para você chegar naqueles 59 quilos, que foi o meu exemplo? Quais ações necessárias para mudanças alimentares apropriadas? E na nutricionista? Fazer a dieta que ela tá te pedindo 100% fidedignamente? E quando você enjoar da comida, pedir um novo cardápio? Comer em outro lugar que tem outro tempero? Separar o dinheiro da sua alimentação? Quais ações necessárias para mudanças alimentares apropriadas? E aí depois ele veio com outra pergunta. Quais ações necessárias para o engajamento na atividade física? Engajamento, tá? Então, o que é necessário para eu me engajar na atividade física? É ter uma amiga que vai comigo para academia? Ter uma amiga que vai me motivar a malhar? Criar a minha playlist? Conversar com os meus professores, criando metinhas, meta e metão? Durante muito tempo, gente, no início do meu processo de emagrecimento, os primeiros 6 meses, eu emagreci caminhando no parque. Só que eu tinha meta. Então, assim, eu caminhava a 5.0, depois eu aumentei para 5.5, depois a 6.0. E eu vi umas senhoras de idade caminhando a um 6.5, 7.0, aquela marchinha. E aí depois minha meta virou caminhar igual elas, no estilo marcha. Por quê? Pro meu corpo queimar mais. Eu não gostava de correr na época, né? Então eu tinha que caminhar rápido para queimar. A caminhada 3.9 não queima. Só mantém a sua saúde. Se a Organização Mundial fala que a gente, para ter uma vida saudável, precisa caminhar 30 minutos todas as vezes, todos os dias, então caminhar 30 minutos 3.9 não ia fazer eu emagrecer, ia só manter minha saúde. Eu tinha que passar, certo? Dessa métrica para eu começar a emagrecer. Faz sentido isso para você? E aí, eu falei assim, tá, né? O que mais eu preciso fazer para me engajar na atividade física? A semana que eu não tenho tempo, dá uma volta no estacionamento do serviço, 15 minutos. Depois dá outra volta. Ah, mas eu tenho vergonha. Gente, eu morria de vergonha. Morria de vergonha. Aí as pessoas estão vendo eu caminhar, elas vão falar, elas vão comentar e não sei o quê. Aí eu descobri a minha capa da invisibilidade. Vocês lembram lá, Caverna do Dragão? Que tinha a menina que ela colocava a capa, ela ficava invisível? Eu também tinha uma capa da invisibilidade. Eu colocava o meu fone, colocava a minha playlist e ia caminhar. Naquele momento eu não ouvia nada e não via ninguém. Eu entrava no mundo da minha atividade física e pronto. E fazia 15 minutos, voltava a trabalhar, depois do almoço fazia mais 15 minutos. Pronto, bati a meta. Acabou. Lembra metinha, meta e metão? Tava tudo bem. Só que não parou para aí. Ele fez uma pergunta. Essa pergunta, chave de ouro. Sabe? Essa pergunta foi a pergunta que me levou a chegar no final do ano aos 62 quilos. Não cheguei aos 59, cheguei aos 62 quilos no final do ano, tá? Por que eu cheguei aos 62 quilos no final do ano? E mesmo assim emagreci 20 quilos, gente. Porque eu tava mais gorda, eu menti pra ele no início. Se você mente pro seu coach no início, na hora de falar pro
o seu peso, coloca aqui, hashtag mentir. Se você já mentiu alguma vez pro seu coach, coloca aqui, hashtag mentir. Vamos lá, hora de vocês se entregarem. Então, pessoal, qual foi a pergunta de ouro que ele fez? E essa pergunta serviu para me motivar o ano inteiro. O que comemoraremos ao final do nosso processo? O que comemoraremos ao final do nosso processo? Eu comemorei muito mais do que ter os 62 quilos. Eu comemorei que pela primeira vez eu consegui emagrecer desde 2013. Eu criei uma meta e cheguei lá. Eu venci todos os meus dragões, todos os meus medos. Eu estava me cuidando como eu nunca havia me cuidado antes. Né? Eu comemorei que eu voltei a me enxergar. Eu voltei a ser a Aline. Eu voltei a ser uma mulher com orgulho de mim, mas assim, orgulho do meu corpo, né? Vocês veem na foto, gente, que eu ponho aí no History, eu fazendo... Porque eu tô com muito orgulho de ter chegado, né? E poder mostrar para as pessoas, assim, é possível sim você chegar lá. Quando eu coloco essas fotos para vocês, é para vocês verem, é possível, você pode chegar lá também. Eu tava sofrendo desde 2013. Eu levei 6 anos para descobrir o que é um processo de coach e aí sim conseguir emagrecer de verdade. Emagrecer do tal de dentro para fora. Tirar todas essas travas que estavam me mantendo nesse sobrepeso horrível. E aí, todo dia, eu tinha que ir lá, ir pra academia. A academia tava chata, eu lembrava do meu objetivo, cuidar de mim. Eu lembrava que eu ia comemorar com o meu coaching. Que eu ia comemorar que eu me dediquei, que eu me cuidei, que eu me dei de presente um corpo novo, maravilhoso. E isso foi o que me motivou a fazer aquele exercício do braço, chato pra caramba, gente. Eu não gosto daquele lá da cordinha, eu não gosto. Mas toda vez que eu tava naquele exercício que eu não gostava, eu lembrava do que eu ia comemorar com o meu coach. E essa comemoração, ela se estendeu. Porque eu tive outros amigos que se comemoraram comigo. Eu tive uma amiga aqui, a louca. Ela me deu uma calça 38, se eu não me engano. Acho que é 38. Eu já tirei foto, já coloquei foto dela uma vez lá no meu history. E falou assim, você vai caber nessa calça. Quer dizer, a minha meta virou meta da minha amiga. É a amiga que vai hoje comigo pra academia. Né? Então, o que vamos comemorar no final desse processo é o que me motivava, me impulsionava todos os dias. Eu quero comemorar esse corpo novo. Então eu vou comer salada e uma panqueca. E tá tudo bem. Eu quero comemorar que eu tô me cuidando. Eu quero sentir que eu tô me cuidando. Então eu vou lá levantar 15 minutos, caminhar, depois mais 15 minutos e caminhar. Porque ali eu sentia que eu tava me cuidando. Então a lição de casa pra você é: assiste de novo esse vídeo, porque ele vai ficar gravado. Responde essas perguntas. E ali sim, você vai achar motivação para você emagrecer durante 1 ano. Se o seu objetivo é 1 ano, 2 anos, naquelas respostas.
E anota as respostas grandes, põe na parede, põe no espelho, põe em forma de figura. Para aquele dia que você tá desanimada, você olhar e falar assim, mas eu tenho um objetivo, eu vou emagrecer. Ah, estão falando aqui pra mim, né? Eu quero melhorar, mas é difícil deixar alguns hábitos. Deixar alguns hábitos é difícil, sim. Mas eu vou ensinar pra vocês, tá? Mais pra frente eu vou ensinar pra vocês aí a deixar alguns hábitos. O que acontece rapidinho aqui, ó? Pra eu deixar algum hábito, muitas vezes eu tenho que substituir ele por outro. Então, escolhe um novo hábito. Tá? E aí toda vez que esse hábito antigo que te atrapalha aparecer, coloca de propósito o hábito novo no lugar. Então vamos supor, eu tenho o hábito de comer doce à noite. Ok? Qual que é o hábito que eu vou pôr no lugar de comer doce à noite? Eu vou colocar o hábito de eu fazer uma meditação para relaxar. Porque o doce me traz relaxamento, tá? Então tá bom. Então, toda noite, quando me der aquela vontadezinha de comer o doce, eu vou beber água primeiro pra... né? E aí eu vou fazer aquela meditação pra relaxar. E aí eu vou substituindo. Primeiro eu faço de propósito. E aí depois o hábito antigo vai sumindo. Tá bom? Fica aqui a dica pra vocês. Mas assim... lembra da sua motivação. Apareceu aquela vontade lá de comer o doce, vamos supor. Se eu comer esse doce agora, eu vou estar me cuidando de maneira correta? Porque às vezes a gente se cuida de maneira errada, não é mesmo? Eu vou estar me cuidando de maneira correta? Se eu comer esse doce agora, eu vou comemorar o fim do meu processo lá no dia 28 de dezembro? Vamos supor, a resposta é sim, porque amanhã eu pego malho mais. Tá tudo bem. Faz parte. Se a resposta é não, porque eu vou jacar, e aí eu vou desistir, então eu não faço. Tá? Então assim, apareceu aquele hábito lá que te sabota, pergunta, se eu fizer isso, eu vou conseguir comemorar o meu processo no final? Se a resposta for sim, e aí você criou uma compensação para aquilo, tá tudo bem? Se a resposta for não, troca o hábito. Tá bom? Ai, gente, eu tô muito feliz com a participação de todos vocês. Muito obrigada pela Sambueno, a Mônica, a Marli, a Analice, a Léria, né? Muito obrigada pela participação de todos vocês, por vocês colocarem as suas perguntas aqui. É isso mesmo que eu quero. Toda segunda, gente, toda segunda e quinta-feira, às 7h30 da manhã, eu vou estar com vocês. Segunda-feira é dia de você emagrecer. Segunda é o dia do emagrecimento. Você entra aqui 7h30 e você vai aprender a emagrecer, tá? Semana que vem eu vou falar pra vocês sobre mentalidade de gordo versus mentalidade de magro. Pra você reconhecer quando você tá pensando como gordo e quando você tá pensando como magro que você vai ser. O magro aqui que eu tô falando, gente, é o corpo que você deseja, tá bom? Sempre lembrando, eu não quero ser aquela magra de 55 quilos, não rola, não rola, sabe? A magra de 59 quilos pra mim tá ótimo. Segundo os meus amigos, a magra de 62, 61 já tá ótima também. Mas eu quero 59 pra quando eu for pra casa da vovó. É essa a minha meta, né? Mas assim, quando que eu tô pensando como gordo e isso tá atrapalhando no meu emagrecimento? E quando eu tô tendo uma mentalidade de magra e isso tá impulsionando o meu emagrecimento? É o que eu vou te ensinar na nossa aula da segunda-feira que vem, 7h30 da manhã. Quinta-feira a gente também tem aula às 7h30 da manhã, tá? Então, quinta-feira agora, eu vou te ensinar 5 motivos para você fazer a sua marmita.
tá? Eu te vejo na quinta, às 7h30 da manhã. Brigadão pela presença de todos vocês. Eu estou muito feliz com essa participação, tá bom? Gente, um beijo para todo mundo. Aproveitem e comentem o vídeo de hoje, tá? Quais foram as chaves que viraram nessa aula de hoje, tá bom? Beijão para todo mundo e tchau, tchau.